CPTS 11 ou Tesouro Direto, que está compensando investir em fevereiro de 2025. Vamos fazer uma análise técnica de CPTS e comparar com os rendimentos do Tesouro pré-fixado 2028. Vem comigo nesse vídeo. Eu sou o Carlos de Paula. Se você ainda não está inscrito, não está inscrita, já te convido a deixar a inscrição para acompanhar as análises aqui do canal. Vamos começar então pelo gráfico mensal de CPTS 11, esse fundo imobiliário. A gente vê que no mensal ele vem aí num processo de queda. Ao longo de vários meses ele perdeu a média rápida do mensal e agora no mês de fevereiro ele começou a recuperar, depois dele não conseguir perder esse fundo em 5,79. Então lá em dezembro ele ameaçou uma recuperação. Foi bonito aí, subiu quase 14% do valor de fechamento dele, mas no mês seguinte, em janeiro de 2025, ele tocou na média rápida e voltou a cair, entrou novamente os compradores. E agora em fevereiro, ele não veio testar o fundo de janeiro, ou seja, começou aqui com um fundo mais alto já, e provavelmente está indo testar novamente a média lá para ver como ele vai se comportar. Ele está a 7% da média rápida do mensal. Vamos dar uma olhadinha no semanal, como as coisas estão acontecendo. No semanal, a gente pode ver também esse grande processo de queda que a gente acompanha no mensal. Bastante volume, comprador... Bastante volume não, né? Assim, puxou um candle forte no mês de fevereiro, mas quando a gente olha para volume, a gente vê que não foi tanta gente comprando. Então, o candle foi forte, mas não teve tanto volume comprador. Aqui foi mais uma sessão de vendedores que pararam de vender depois que ele deixou esse pavio grande lá em dezembro. Ele testou a média aí de um prazo um pouco mais longo, a média de 21 do semanal, que ela vai competir com a média rápida do mensal, e voltou a cair. Então agora ele está vindo novamente testar a média rápida do semanal para novamente e talvez testar lá, se ele superar esse topo aqui do semanal em 6,30 para ele ir testar ali a 3% agora de alta, a média de 20 do semanal e quem sabe mais para frente voltar a testar a média do mensal, que ela vai estar próxima aqui à média de 200 do semanal. Uma média de maior resistência. No diário ele está apontando um pouco dessas recuperações, que a gente está vendo essa possibilidade de recuperação no gráfico mensal e semanal. Quando a gente olha para o diário, a gente já vê isso, né? Ele superando as médias, tanto a média de 9 quanto a média de 21 do diário, apontando aí para cima, com resistência em médias maiores ali em cima no 6,30. Essa média no 6,30 ela vai estar próxima à média de 21 do semanal. Então é a média do diário de 50 próxima à média do semanal também, ponto relevante para ele aí conseguir superar. A gente vê que no diário, às vezes que ele tentou romper essa média, que está em roxo aí na sua tela, ele falhou e continuou o processo de queda dele. Agora ele está vindo para testar aquelas médias anteriores que ele não conseguiu superar. E se a gente for investir R$1.000 em CPTS 11 versus Tesouro Direto? Vou trazer aqui um comparativo para você das taxas e o que está valendo mais. Então eu fiz um comparativo aqui do Tesouro pré-fixado 2028, data de resgate dele, 1 de janeiro de 2028. Valor inicial investido, R$1.000, tá? Um único investimento, sem nenhum aporte eu coloquei nessa simulação. A gente vai ter como resultado estimado, após imposto de renda, ou seja, líquido, R$1.383,63. Você vai pegar de lucro R$383, 38% sobre um capital de R$1.000, tá? Aqui você faz a simulação com o capital que você tem disponível, lembrando que aqui o retorno é 38%. Como que vai estar o retorno de CPTS 11 nesse mesmo período? Então a gente tem aí hoje CPTS 11 pagando 0,75 de dividendo.
Então, o que eu estou considerando nessa premissa? Que ele continue a pagar isso ao longo dos anos, tá? R$ 1.000, vou primeiro fazer aqui para você, ó, R$ 1.000, a gente investisse R$ 1.000 ao preço de 6,25, R$ 1.000 ao preço de 6,25, que é hoje o valor do ativo, a gente teria 160 cotas desse fundo, que está sendo negociado por volta aí de R$ 6,25. 160 cotas para você, versus o valor que ele está pagando de dividendo nesse ano de 2025. O valor que ele pagou em janeiro e o valor que ele pagou em fevereiro. 0,75 centavos. Isso dá R$ 12 por ano. Tá? Então ele paga aqui, esse título do Tesouro, ele está pagando 14,4% ao ano, só que ele tem imposto de renda no final do resgate. Com esse dividendo atual da CPTS 11, ela paga menos de 14%, tá? Tá dando 13,6% mais ou menos, tá? Só que ele é livre do imposto de renda, então no final você acaba resgatando um pouco mais. Então, se você pega esses R$ 12 versus 34 meses até o vencimento do título, a gente teria aí R$ 408 de lucro. Um lucro um pouquinho maior do que o investimento no Tesouro, que está vamos arredondar para 384. R$ 24. Se a gente divide em 34 meses, a gente tem aí 70 centavos a mais de rendimento por mês. Então aí você precisa entender, poxa, vale a pena eu correr o risco de investir no fundo imobiliário para ter um retorno de 70 centavos a mais por mês, ou não vale esse risco? Não compensa para mim ter esse risco e eu vou investir num tesouro que o risco é praticamente zero do meu investimento. Outra possibilidade, outra forma de você enxergar seu investimento nesse momento é o quê? Considerando que o preço do CPTS 11 está em 70 e poucos por cento do valor patrimonial, considerar que se ele até o final do resgate, lá em 2028, ele tiver uma oportunidade de subir mais, e se ele subir 10% que seja do preço que ele está hoje, ou seja, ele sai aí do 6,24 e vai lá para 6,94 mais ou menos, na faixa aí de 6,90, se ele buscar os 6,90 aqui, nem estou falando dele buscar esse outro topo anterior aqui dele, tá? Que seriam 20% de alta. Se ele subir 10%, você já vai ter um lucro um pouquinho maior, mais 10% de lucro em cima daquele valor. Então, enquanto em CPTS 11 você vai estar lucrando aí seus R$ 408, 40%. Se ele subir, você vai ter R$ 500, quase 50% até 2028 de rentabilidade do seu capital. Lembrando que é um fundo que vai ter mais riscos, os dividendos dele pode cair ou não. Aí fica o seu critério de decisão sobre vale a pena eu correr esse risco, que eu enxergo uma oportunidade desse fundo voltar a testar lá os topos dele anterior. Acredito que o preço que ele já está no fundo, já testou os fundos, aí vai começar a recuperar ao longo do tempo, ou não, ou eu preciso de segurança desse dinheiro lá em 2028, lembrando que o título é um título para resgate lá em 2028 do Tesouro Direto. Legal? Se você precisa de ajuda com as suas finanças pessoais, também deixe seu recado, entre em contato para a gente fazer uma análise mais detalhada. Tem sugestão de algum ativo que você queira ver analisado aqui no canal? Deixa aí nos comentários do vídeo. Meu forte abraço e até o nosso próximo vídeo.